Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Dart e Fundamentos. Na aula de hoje nós vamos ver uma das estruturas mais importantes de qualquer linguagem de programação e também no nosso dia a dia, que é a lista, tá? Então, para tudo nós usamos listas. Quem aí nunca usou uma lista de compras, por exemplo? Então, vamos ver agora como ela é declarada. Eu já criei aqui um arquivo chamado listas.dart e também a função main. Então, vamos começar codificando aqui. Uma lista, então, nós começamos com a palavra reservada list. Nós damos um nome para essa list, tá? Então, eu vou dar o nome de list números, por exemplo, tá? Igual list. Era dessa forma que era declarada antes da versão 2.12, que foi aí descontinuada, né? Então, a partir dessa versão, esse comando caiu em desuso. Então, não é mais recomendado que se use, mas sim que se use uma nova forma. Vamos ver aqui. List números 2 igual, abre e fecha colchetes. É assim que se declara uma lista hoje, tá? Então, mas repare o seguinte, se eu passar o mouse aqui nessa variável, ele vai falar que essa lista é do tipo dynamic. Então, a lista dynamic não é a mais recomendada para usar agora. Nós queremos uma lista de números, tá? Então, o tipo de lista dynamic nós vamos usar mais para frente nas nossas aulas. Vamos ver mais futuramente. E ela também é muito usada, mas tem a função dela, né? Então, é assim que ela é declarada de uma forma genérica. Então, ela vai permitir assim, dessa forma, qualquer valor, tá? Então, para mim dizer que ela é uma lista do tipo inteiro, eu preciso declarar. Eu vou deixar do jeito que está para você ficar com uma história, que eu vou criar uma nova variável aqui, tá? Então, list. Como é que eu faço para criar uma lista do tipo inteiro? Então, eu vou tipar ela com esse símbolo aqui, tá? E aqui dentro eu vou dizer que ela é do tipo int, ou seja, do número inteiro, tá? Então, aqui pulou para cima, deixa eu recortar aqui. Agora sim, não estou acostumado com o meu teclado ainda. Então, list, tá? Ela é do tipo inteiro, tem que ser junto aqui com a palavra, né? Então, vou colocar um outro nome, list números 3, tá? Igual. E aqui dentro eu posso então optar em iniciar ela vazia, mas eu posso colocar também os números. Então 1, 2, 3, 4, 5. Então é assim que se declara uma lista de números, tá? Então repare agora que agora sim é uma lista de números, list do tipo inteiro, tá? Então agora é normal, tá tudo certo. Mas essa forma de declarar a lista é a forma mais comum, tá? Então, onde eu tipo ela e ela automaticamente funciona, tá? Existe uma outra forma que é a mais recomendada que se use, tá? Porque lembra nas aulas passadas nós já vimos como usar o var. Então o var ele já vai list números 4 aqui, eu vou colocar um outro tipo, tá? Então list números 4 igual. Vou colocar os valores aqui: 1, 2, 3, 4. Tá? Então, fazendo isso, essa é a forma que normalmente é a mais adequada, que é de preferência que se use. Tá? Então, quando eu coloco a palavra var, declara variável e já inicio com os valores aqui dentro, reparem que ele também já funciona. O Dart entende e ele infere automaticamente esse tipo da variável, tá? Então, isso também funciona, tá? Então, é assim que se declara uma variável, que é recomendado que se declare. Existe também essas variáveis, você pode começar com ele em branco, tá? Ou seja, sem valores. Vamos ver como é que faz então. Então, eu vou colocar aqui list, tá? Eu vou colocar as duas formas que a gente pode fazer. De novo, list int, tá? Do tipo inteiro.
colocar list números 5 agora, tá? Igual vazio. Tá? É uma forma que tá correta, está também, tá? Eu estou criando então um tipo lista do tipo inteiro, nome da variável e vazia. Então, mesmo estando vazio, ele vai entender que é do tipo inteiro. Por quê? Porque aqui eu usei o generic, tá? Do tipo inteiro, tá? Então, também pode ser feita de uma outra forma. Vamos colocar aqui, vamos tentar var list número 6 igual vazio. Reparem que nós voltamos de novo àquele mesmo problema anterior, né? Então eu estou declarando uma variável vazia, porém ele pode aceitar qualquer valor aqui dentro. Então, como eu não especifiquei que são números inteiros, mas sim em branco, então ele volta a ser do tipo, novamente do tipo dynamic, então que não é o correto, tá? Então, para ficar mais certo, eu preciso inferir essa lista. Eu vou declarar da forma correta, var list números, vou colocar do tipo list número 7 igual, eu vou colocar agora o generic, tá? Do tipo inteiro, tá? E vou iniciar ele em branco. Fazendo isso, o que acontece? Comparando com a versão anterior, ele está igual. Eu apenas inseri esse tipo genérico aqui dizendo, essa variável vai ser do tipo inteiro. Então, quando eu coloco o mouse aqui em cima, a lista volta a ser inteiro novamente. Então, são conceitos que nós precisamos entender, tá? Então, esse aqui é o lista do tipo números, tá? Então, eu posso ter listas de vários tipos, tá? Vamos dar mais um exemplo aqui. Uma lista, por exemplo, de strings, de palavras, letras, letras, enfim. Vamos colocar aqui, então, var. Vou colocar aqui list nomes. Já vou começar do jeito certo, tá? Igual, abre colchetes. E aqui dentro eu coloco os nomes, tá? Por exemplo, Carlos, vírgula, Eduardo. Também quando é do tipo string, eu preciso colocar entre os apóstrofes. Tá? E também aqui eu vou colocar mais um valor, vou colocar o nome de Heloísa. Tá? Sendo assim, eu tenho então uma lista de nomes aqui, certo? Vamos colocar lista nomes. Tá certo? Então, lista nomes. Se eu colocar o mouse aqui em cima, reparem que é a lista do tipo string, tá? Então é uma lista de nomes. E se eu quiser declarar ela em branco, sem nenhum valor, eu também faço a mesma coisa. Vou colocar list nomes 2, tá? Igual. Eu vou colocar o genérico então do tipo string, ou seja, essa variável só vai poder aceitar letras, tá? Palavras, enfim, tá? E vou iniciar ela em branco. Sendo assim, quando eu coloco esse genérico, o Dart já entende que também é uma lista de nomes e que pode ser iniciada em branco. Na próxima aula, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre as listas. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima aula.